prática. Só depois que eu começo a botar em prática é que eu vou vendo o chão crescer na minha frente. Com a sua concretude, com a sua realidade, com a sua inegabilidade. Mas a maioria, e eu estou respondendo a questões humanas há 50 anos sobre isto, as pessoas me perguntam, eu queria saber a vontade de Deus. Eu digo, então, cara, vai procurar outra pessoa. Porque eu não estou aqui para te ensinar qual é a vontade de Deus, eu estou aqui para te ensinar a praticar a vontade de Deus. Porque a única maneira de você saber é praticando. A gente não fica sabendo antes para praticar depois. A gente pratica primeiro. A gente tem uma noção, nem acredita naquilo. Perdoem até 70 vezes 7. Aí você ouve isso aí e diz que é absurdo. Demais, exagerado, quem consegue? Como se você fosse um filho de leão, de urso, de serpente, de cascavel. Em momento algum você considera que você é humano. E que é humano não para se desfigurar, para se animalizar de maneira predatória. Não, você é humano para se divinizar. É humano para se superar. É humano não para superar a humanidade, mas para desenvolver a sua própria humanidade. Porque a salvação proposta por Jesus no Novo Testamento é desenvolvimento da salvação. É desenvolvimento da consciência, do entendimento, transformando a consciência e o entendimento em prática para a vida. Essa é a revolução, essa é a transformação. É isso que regênesis a gente, que regenera a gente. É essa prática que põe a gente no chão do novo nascimento e que nos permite ver o reino de Deus, enxergar a dimensão que de outra sorte está diante de nós, mas a gente só enxerga quando põe o pé pela fé e começa a praticar. Antes disso, você tem só teorias a proclamar, mas não tem a realidade da vontade de Deus a praticar. Você, antes disso, por exemplo, se você é um cristão de declarações de crenças de natureza histórica, como um presbiteriano, um batista, um metodista, um luterano, alguma coisa assim, se perguntarem a você sobre milagre, você pode até dizer, não, eu creio em milagre. Aí alguém pergunta por quê? Você diz, eu vi Jesus fazer, eu li na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fazendo. Eu vi Jesus também, eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Mas ele para ali. E qualquer outra coisa, se você quiser contemporaneizar essa manifestação de Deus para o dia de hoje, como um Deus que está para além de toda compreensão, que os cosmos dos cosmos não o podem conter, mas que ele todavia habita com quebrantado e contrito de coração, na mesma afirmação que diz que todas as dimensões não o podem conter, que ele transcende a tudo, que tudo é nele, mas ele não habita em nada que seja criatura ou criação como habitação exclusiva. Ao contrário, todas as coisas são nele. Ele permeia e pervade todas as coisas, mas ele não é as coisas que permeia e que pervade. Esse que é Deus e que é Pai, que eu estou te ensinando aqui já há 1 mês e pouco, repetindo a mesma coisa, ouve e intervém. É por isso que Jesus mandou pedir. E mandou pedir coisas também objetivas, como a gente vai ver nos próximos dias. Mandou pedir pão, mandou pedir comida, mandou pedir força para enfrentar a tentação, mandou pedir coragem para vencer, mandou que a gente tivesse poder para perdoar,
o que é uma coisa completamente milagrosa, maravilhosa, e que tem a ver com uma reenergização da nossa capacidade de escolher e de decidir e de transformar a nossa decisão num projeto real de prática da vontade de Deus na vida. Tudo isso é milagroso. Tem gente, por exemplo, falando de arrependimento. Dizendo, você precisa se arrepender. Arrependimento é um milagre. Você crê em arrependimento? Fique sabendo, se alguém se arrependeu, foi um milagre. Porque, como dizia C.S. Lewis, arrependimento é uma coisa boa. Justamente sendo uma coisa boa, todavia, só quem precisa dele é gente ruim ou gente que fez coisas más. Agora, o arrependimento é uma coisa boa. Como é que eu vou esperar que uma coisa boa frutifique no coração de uma pessoa que só faz coisas más? Ou como é que eu vou crer que no meio da prática de coisas ruins o arrependimento simplesmente vai me esbofetear e aparecer? Não, quando um arrependimento me visita no meio da maldade que eu estou praticando, e há esse levante súbito na minha consciência, isso é puro milagre, isso é graça, isso é equivalente à ressurreição dos mortos, isso é equivalente a nascer um braço onde não havia braço, isso é equivalente a aparecer olhos onde não havia olhos, é como construir visão onde não havia visão. Isso é milagroso. E a oração que Jesus nos ensina não é apenas para a gente ficar fazendo especulações cósmico-universais, transcendentais, filosofais. Não, isso é chamado para cá, para o chão, onde tem pão, tem vida, tem relacionamento, tem dor, tem angústia, tem expectativa de soluções. Isso tudo está presente nessa invocação e na evocação da vontade de Deus. Como eu já disse e repito, eu invoco o conhecimento da vontade de Deus na minha ignorância. Mas uma vez que eu tenha algum conhecimento do Evangelho, ou algum tipo de consciência viva, de consciência alertada, de consciência soprada, de consciência provocada, de consciência descascada, maravilhosamente descarnada e sensibilizada para a menor brisa de Deus, dessa hora em diante o processo está plantado em mim e eu não tenho que especular. E é sobre isso que agora e nesta semana eu vou falar com você. Por isso é que eu quero que todo mundo faça o que eu estou dizendo na sequência. Tinha gente que tinha caído aqui de paraquedas e eu mandei para Mateus capítulo 1, verso 1, e eu estou recebendo todo dia de algumas dezenas de pessoas a gratidão de dizer, meu Deus, eu não podia ter caído simplesmente em cima porque é maravilhoso o Evangelho, tem começo, meio, fim, até a genealogia de Jesus. Outro dia, uma pessoa me disse, revolucionou a minha consciência de tudo, tirou um véu da minha cara. O início da exposição por aquele amontoado de nomes, que na minha boca não são só nomes, são histórias, e histórias da graça de Deus, de modo que você tem que perseverar na continuidade, na sequência, para que isso tudo se transforme num corpo de entendimento, de compreensão, numa arquitetura em movimento na sua existência, numa construção que tenha fundamento, solidez e que cresça, onde todo dia a gente acrescente
novas pedras vivas ao processo da edificação da sua existência. Isso acontece mais do que nunca quando a nossa fé se estriba na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é praticada por nós pela fé. Aí vem aquela pergunta que eu deixei na sexta-feira, como última questão do dia. Certamente você deve estar perguntando, Caio, e como eu fico sabendo a vontade de Deus, que é a obsessão de quase todo mundo, que não quer fazer, pergunta como saber. Aí eu digo, para que você quer saber? Porque na realidade, quem me pergunta como eu posso saber a vontade de Deus, na maioria das vezes, todo mundo já sabe. Deixa eu te dizer, os índios mais primitivos da minha região amazônica, da minha terra, onde eu tive a graça de ser concebido, nascido, respirar aquele ar, beber aquelas águas, mergulhar naqueles igarapés e ficar impregnado dos cheiros dos trilhões de entes da floresta que me habitam até o dia de hoje e que fazem parte da composição de quem eu sou e do meu modo de ver, de enxergar, de olhar, de interpretar. Eu não fiquei divorciado de nada do que me compõe, está tudo presente em mim. Mas eu dizia, os seres mais primevos do ambiente, do lugar onde eu nasci, sabem a vontade de Deus. Geralmente os missionários vão para essas tribos para estragar a vontade de Deus na consciência dessas pessoas. Geralmente vão às tribos só para mudar e criar confusão semântica. Semântica. Querem mudar o nome de Deus, como se mudando o nome de Deus de um nome original, autóctone, para um nome hebraico transliterado ou grego transliterado, se fosse mudar alguma coisa. Ficam pensando que o nome de Jesus é uma constituição de letras, e não é. É a compreensão de um caráter, de um modo de ser. Esse é o nome de Jesus. O resto é magia negra do cristianismo, só isso. Ou do pentecostalismo, só isso. Ou de qualquer outro grupo que usa o nome de Jesus como magia, só isso. E eu não estou aqui como feiticeiro do nome de Jesus, eu estou aqui para te ensinar o caráter de Jesus. Mas voltando aos indígenas da minha terra, aos povos originários, a maioria deles sabe. Sabe quando é bom, quando é ruim, sabem o que fazer e o que não fazer. A maioria deles. E até quando alguns deles fazem o que na nossa cultura é completamente distante do que os nossos pruridos sociais ocidentais ensinam, até aí eles estão sendo harmônicos, embora a gente não compreenda, com aquilo que praticaram a vida inteira e em razão do que eles não carregam pecado. Faz parte de uma certa harmonização deles com o processo natural que foi desenvolvido para a sobrevivência deles por eles. Agora, eles sabem no coração quando praticaram o mal contra a mulher, quando praticaram o mal contra um filho, quando praticaram o mal contra o vizinho, da maloca ao lado, quando praticaram o mal contra uma outra tribo. Eles sabem quando praticaram o mal contra a natureza, quando caçaram desnecessariamente sem poder comer. Eles sabem. Porque Deus colocou isso, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, do verso 16 em diante, Deus colocou isso na consciência de todos os seres humanos, na consciência, na própria observação da natureza, na intuição espiritual e psíquica que Ele deu a cada um de nós.
mesmo aonde ninguém chegou para contar nenhuma história ou para perverter nenhuma história do Evangelho, o Salmo 19 diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E ele está falando da natureza contando essa história todo dia para todos os povos. Como a gente vê aqui em Malaquias, no capítulo 1, no final do capítulo 1, Deus falando aos que tinham a informação, aos que tinham voltado do cativeiro em Babilônia, cativeiro depois dos medos e dos persas, e retornado a Jerusalém. É nesse período que Malaquias profetiza no pós-exílico babilônico. E ele diz ali uma coisa chocante. Diz aos judeus, aos israelitas, no alto das suas presunções de ser um povo escolhido. Quando você diz que um povo é escolhido, ferrou tudo. Aí vira o pior povo do mundo. Eu não é meu tema aqui, mas uma hora dessa eu queria falar sobre isso. Não tem nada que estrague mais alguém do que dizer, você é um eleito escolhido de Deus. Aí o cara deita na cama e faz todo o bacanal, a orgia das vontades dele, porque ele é um escolhido de Deus. Na maioria das vezes ele se torna o pior dos seres humanos. Mas aqueles que não sabem nada, que vivem aí tateando, sem saber bem a vontade de Deus, porque eles não ganharam um livro que se diga, olha, esse livro aqui tem toda a vontade de Deus, não é nem contém. Para alguns é de capa a capa a vontade de Deus. Tem nada pior do que isso. Aí o cara bota aquilo embaixo do braço e sai por aí, numa presunção de dar nojo em anjos, em seres espirituais e até numa pessoinha miserável como eu, que olho para aquilo e digo, Deus me livre disso aí, desse nojo e dessa arrogância, desse sebo, dessa gosma horrorosa. Mas Malaquias diz no final do capítulo 1, leia aí, se quem me dera, oxalá houvesse quem fechasse as portas desse templo de vocês. Eu não aguento mais os cultos de vocês. Parem de me cultuar. O culto de vocês é insuportável. Vocês pensam que eu vou? Eu não vou. Eu não estou presente. Exceto pelo fato de que eu não estou ausente de nada. Mas eu não estou presente só porque eu não estou ausente. A minha presença prazerosa não se manifesta em nada com vocês. Por isso, quem me dera houvesse quem fechasse as portas desse templo, quem acabasse com essas ofertas, quem acabasse com tudo que vocês trazem, quem tivesse a coragem de apagar essas lâmpadas, essas luzes, esses fogos de sacrifício a mim, quem me dera, porque fiquem sabendo, seus religiosos torpes, que em toda a terra o meu nome é adorado. E que em todas as nações da terra o meu nome é cultuado. Ele está falando isso 400 anos, 450 anos antes de Jesus. Antes de evangelização, ide por todo mundo, ou qualquer outra coisa. Aliás, esse ide por todo mundo só trouxe miséria para o mundo, como a gente viu aqui na América Latina. Mas é outra história. Antes disso tudo, os judeus eram seres que fechavam, como eles eram os escolhidos, aquilo era para eles não compartilhavam com ninguém. Eles queriam que o mundo se ferrasse, eles eram o povo escolhido. Na maioria absoluta das vezes era assim. E chega Deus e diz para eles, olha, o meu nome é mais amado em lugares onde eles não me chamam de Yahvé,
ou de Javé, ou de El, ou de Elohim, ou de Adonai, onde não sabem essa construção, esse apelido israelita que vocês me deram. Meu nome é muito mais adorado. Eu encontro muito mais sinceridade nos pagãos e nos altares de todos os povos da terra, onde incenso é oferecido ao meu nome e eu recebo, diferentemente do que acontece com vocês, como ele disse em Isaías, no capítulo 65, no verso 5. Povo que diz, eu sou mais santo do que tu para mim não passas de fumaça ardendo no meu nariz e queimando os meus olhos e me dando uma vontade cósmica de espirrar vocês para sempre. Mas isso que está escrito, está dito, é óbvio, vocês não querem nem saber, nem entender. Ou o que Paulo diz em Romanos 2, o que o próprio Paulo repete, quando afirma que vai chegar o dia em que os segredos dos corações humanos serão abertos. E não são os segredos dos cristãos, é de todos os seres humanos. E nós vamos levar um susto de ver como Deus foi amado, crido, obedecido e praticado, onde ninguém o chamava pelo apelido religioso que deram a ele na Bíblia, ou pelos diversos apelidos. O Apocalipse, por exemplo, que afirma com uma insistência recorrente, chocante, de que todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, de todas as línguas serão incluídos e absorvidos nessa tão grande salvação de Deus. E que todas as culturas da terra serão absorvidas e transformadas numa grande liturgia de culto cósmico a Deus, não só com o que é praticado na terra, mas com todas as produções civilizatórias de todos os universos e multiversos. O Apocalipse abre um cenário não só de humanos cultuando, mas da criação inteira da terra, dos céus e das múltiplas dimensões, em louvor a Deus, criaturas impensáveis, que não carregam nenhum traço de hominídeos e que são seres de uma inteligência absolutamente sublime em adoração a Deus. E conclui dizendo que a chamada Nova Jerusalém, que é uma arquetipia da sociedade ressurreta, glorificada em Cristo Jesus, com portas abertas para todos os lados, para que gente do norte, do sul, do leste, do oeste entre sem acepção de pessoas, porque Deus não faz. E diz que ali no centro está a árvore da vida, que dá fruto todos os meses do ano, e que até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. O Apocalipse não deixa ninguém sem cura. Todos serão curados. Só quem quiser virar diabo e pular de cabeça na ponta da espada na extinção do lago de fogo, que é pura graça de Deus. Agora, qualquer outro ser humano. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cristianismo, isso não tem nada a ver com nada, tem a ver só com Deus, com a liberdade de Deus, com o amor de Deus, com a inexplicabilidade do abraço de Deus, porque Deus não é pior do que eu. Eu sou capaz de adotar filhos que eu não gerei. Eu sou capaz de amar filhos que eu não criei desde pequenininhos.
Eu sou capaz de incluir pessoas que eu não vi crescer. Agora imagina esse, para quem todos nascem nele. Seja aqui ou quem está nascendo na Índia agora, ou no Alto do Tibete agora, ou em qualquer outro lugar da Terra agora, ou nas ilhas mais remotas e mais longínquas, nascendo agora, fora da geopolítica do cristianismo, você acha que a salvação de Deus habita a geopolítica do cristianismo? Você ficou idiota a esse ponto? Você não sabe que Deus é livre, que o Espírito Santo, como Jesus disse, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, e ele vai para onde ele quer, e ele entra na casa que ele quer, ele se revela a quem quer, com outro nome ou sem nome nenhum, ele só fala a vontade dele no coração. E aí é o apóstolo João quem diz na primeira epístola dele, que todo aquele que ama é nascido de Deus, é de Deus, conhece a Deus, faz a vontade de Deus, porque aquele que ama faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a simples e pura e mera prática do amor ágape, do amor fraterno, filéu, do amor storge, que é aquele amor de pai por filho, de filho por pai, de mãe por filho, de filho por mãe, de parentelas minimamente saudáveis, que não precisam ter nenhuma revelação especial, já é uma graça de Deus tornada intrínseca na manifestação saudável da natureza de quem não abandonou a natureza das coisas conforme a criação. Isso tudo está presente. De modo que a pergunta, me ensina a vontade de Deus, é quase cínica. Porque todo mundo sabe o que Deus espera dos seres humanos. E você tem que fazer uma ginástica extraordinária para inventar alternativas de vida para fora do que intrinsecamente você sabe que seja a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é fidelidade. Se você tem relacionamento, Ele não quer que você traia seu amigo, sua amiga, sua mulher, seus filhos, seu esposo. Não quer. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja leal. Todo mundo sabe que Deus quer que a gente seja justo. Que Deus não deseja. É só na religião é que você vê a corrupção disso. Eu consegui esse copão aqui cheio porque eu sou filho de Deus, Ele me deu. Para os outros Ele dá uma merreca quando dá, mas para mim Ele dá um... Isso aí é perversão da corrupção religiosa na tua alma, que já está perdida. Perdida em se sentir um escolhido, já está todo danado. Agora, quem não sofre dessa malignidade sabe que a vontade de Deus é que o que eu tenho, o outro também tenha. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é que eu pratique o melhor e não o pior. Todo mundo sabe a partir de si mesmo, como Jesus simplificou, qual era a vontade de Deus. Jesus resumiu isso acabando com a palhaçada dos códigos e das legislações enormes, de fimose, de circuncisão, de se você ficar menstruada, lava bem a pepeca e fica uma semana sem tocar em ninguém, porque senão você vai transgredir a vontade de Deus. Isso aí é só a vontade de Moisés, isso aí era a absorção de Moisés do épico de Gilgamesh, do Código de Hammurabi, das legislações egípcias, que muitas delas eram absolutamente parecidas com os 10 mandamentos, que não foi Moisés que inventou, que boa parte da humanidade já praticava algumas daquelas coisas como naturalmente necessárias para manter qualquer sociedade em pé.
Aí vem Jesus e diz: você quer saber a vontade de Deus? O que quereis que os homens vos façam? Fazei isso vós antes a eles. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós isso primeiramente a eles. Então, eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei como eu devo tratar meu próximo. Porque eu sei a partir de mim como eu quero ser tratado. E eu quero ser tratado com respeito. Eu quero ser tratado com dignidade. Você não quer, não? Eu quero ser tratado com honra. Eu quero honrar para poder ser tratado com a devolução da honra. Eu quero ser tratado sem mentira. O que implica em que eu não quero mentir para os outros, porque eu não quero receber mentira como devolução. Eu sei que a vontade de Deus é que eu não seja cínico. É óbvio que a vontade de Deus é que eu seja sincero, limpo, verdadeiro. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Você sabe. Todo mundo sabe. A pessoa precisa fazer uma ginástica enorme e, em geral, quem eu vejo cair na extravagância de já não ter nem limite, referência nenhuma para nada na vida. Gente que vai se destruindo, começa pelo corpo até. Como de vez em quando eu vejo aí na internet, me dá uma dor no coração. Eu respeito o direito de qualquer um fazer o que queira, desde que não faça e não venha intervir na existência de ninguém, nem obrigar e nem tentar fazer proselitismo daquela perversidade. Mas eu estava vendo anteontem com a minha mulher uma pessoa cheia de caroços impostos, com coisas penduradas para todo lado, uma língua pintada de preto, cortada no meio, que ela balançava assim, um nariz deformado, olhos de... um negócio horroroso, um reptiliano andando entre nós. O cara sabe, na consciência dele, que aquilo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, se a gente for ver quem é a pessoa, às vezes é um cara que foi tão oprimido por legislações divinas, na igreja, no cristianismo, no islamismo, no ambiente dele, pela parentela, por isso e aquilo, que o cara ficou com ódio de tudo, chutou o balde e disse: quer saber, eu vou virar serpente, cobra, réptil, vou virar isso, vou me identificar com tudo que eles abominam, é o que eu serei. Mas já faz muitos anos que eu habito uma câmara de lapso, de compressão de tempo, ouvindo as experiências de milhares e milhões de pessoas, e eu sei sobretudo quando a hora da morte vai se aproximando, como as pessoas aparentemente mais duras, mais distantes, mais secas, de repente tem aquela crise de regênesis. E aí te procuram e dizem: eu estraguei minha vida inteira, mas existe ainda alguma esperança para mim? Existe alguma passagem? Existe ainda alguma saída? Existe ainda alguma vida? E aí é que eu entro nessa hora de dizer: sim, você estragou a sua existência aqui, nesse planeta, mas pela misericórdia de Deus, você não é esse corpo que você estragou. Você é esse espírito que está arrependido, angustiado e querendo transcender. E você vai transcender. Eu vou te ensinar em Cristo Jesus a transcender a miséria na qual você viveu. É uma pena que você tenha deixado isso para os estertores da sua vida. Mas todo mundo sabe. Sabe. A partir do que gosta, do que não gosta, do que faz bem, do que não faz bem. E para praticar o mal, o sujeito tem que cauterizar a consciência. Tem que se tornar um cínico, indiferente, tem que se vestir de sarcasmo, tem que se tornar uma pessoa impermeável, tem que ser cauterizada de cima a baixo e dessensibilizada por inteiro. Do contrário, vai ser molestado pela certeza da vontade de Deus.
pode ser ateu, agnóstico, pode ser o que queira, sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é humano, o que não é humano, o que é desumano, o que é inumano, sabem. Porque a vontade de Deus não é nada para além do que seja humano. Como Jesus ensinou, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós isto a eles. Ou seja, tudo aquilo que constrói a vida humana é a vontade de Deus. E vocês sabem disso na carne, na pele, na absorção psíquica, na dor psíquica, na alegria psíquica, no conforto psíquico, espiritual, no conforto físico, orgânico. Vocês sabem qual é a vontade de Deus? Vocês sabem se a vontade de Deus é fome ou se a vontade de Deus é pão e alimento? Vocês sabem o que é a vontade de Deus para a vida de vocês e, portanto, não tem desculpa. Se é algo que vocês querem para vocês, é algo que vocês devem querer para todos, senão o Pai não é nosso. E se o Pai não for nosso, não é teu, entendeu? O Pai só é nosso se for meu. Agora, se eu quiser que o Pai seja só meu e de ninguém mais, ele não é meu, é só dos demais. E não meu. Isso é uma ordem universal em relação à qual ninguém entra em disputa porque já perdeu. Então, a vontade de Deus é óbvia. Óbvia. E aí se tornou infinitamente mais óbvia do que o que a consciência nos narra, como Paulo, que creu profundamente no poder da vontade de Deus, revelada na consciência humana, quando ele pega o Salmo 19, lá em Romanos 10, e o aplica a algo que tem o poder de emancipar os seres humanos em qualquer nação da terra onde ele nunca chegaria, nem chegou para pregar, e ninguém chegaria ou chegou para pregar, mas ele cria que ninguém ficaria de fora, porque, conquanto o Salmo 19 esteja falando de como a natureza fala da vontade de Deus por toda a terra, e ninguém foge a esse escopo, Paulo associou isso a uma perspectiva soteriológica. Associou isso à salvação, dizendo, e não ouviram? É claro que ouviram, pois, cita o Salmo 19, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então todo mundo. Aí você diz, Caio, por que então que você quer pregar o evangelho em todas as línguas da terra? Porque Jesus mandou. Jesus mandou, como dizia o meu mestre, reverendo Antônio Elias, foi também mestre do meu pai, e um grande amigo do meu pai, um grande preceptor e amigo da minha vida, da minha alma. Foi uma das pessoas que mais me promoveu nesse mundo, foi o reverendo Antônio Elias. Eu não me lembro do dia que nós dois, aos prantos, na casa dele, eu novinho, recém-convertido, começando a pregar, eu tinha levado de Manaus a Niterói por ele, meses depois da minha conversão, para pregar no púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia, na ESA, na reunião do doutor Acioli e do Paulo Brito, lá na ABI, na Maranata, em outras igrejas, onde ele fez uma agenda para mim. E eu me lembro de nós dois em pé na salinha da casa dele, na rua Major Frois. E ele olhou para mim e falou, meu filho, Deus separou coisas inusitadamente lindas para você viver e você fazer. Eu vejo o futuro da graça de Deus na tua vida. E pregue o Evangelho, esse Evangelho. Porque é a única maneira que a gente tem de garantir às pessoas a segurança da posse dessa consciência da vontade de Deus e da graça de Deus na vida. Todo mundo possui,
Mas quando a gente traz e abre o Evangelho, as pessoas botam o pé num chão sólido, numa rocha firme. Aí ele começou a chorar e eu também. E falou, e eu sei que você vai fazer isso com todo amor. E jamais sem fanatismo. Porque eu vejo que você está cheio do amor de Cristo Jesus. Mas também vejo que você não tem nenhum fanatismo. Prossiga assim. E eu assumi para mim, já na minha tese de ordenação ao ministério da Igreja Presbiteriana, muitas décadas atrás, escrevi uma tese justamente sobre isso, sobre a revelação da vontade de Deus fora de todas as instituições religiosas, fora de Israel, fora do cristianismo, fora da igreja congregacional, da congregação, fora a liberdade de Deus de se revelar a quem quer, onde quer, para quem quer. Deus falando à consciência, Deus falando através das coisas criadas, Deus falando através de todas as dinâmicas psíquicas da gente, em sonhos, em revelações, em pesadelos, através da comoção que bate na gente pela palavra de um filho, de uma criança, por uma cena de horror ou de beleza que a gente assiste e que nos engravida de uma certeza enorme do que seja bom para ser feito e do que seja errado para ser deixado de lado ou até rejeitado para sempre. Todo mundo sabe. Essa foi a minha tese. E a consumação disso, para quem não quer ter dúvida nenhuma, e tem a oportunidade de chegar ao Evangelho e aprender com Jesus, como Jesus disse, aprendei de mim. Não é de Moisés, nem de Davi, nem de Josué, aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Aí lá na minha ordenação, no terceiro dia de exame, todo mundo naquele frisson, o que é isso? Que tese é essa? Meu Deus, isso é liberalismo, é universalismo. Eu dizia, não, eu não sou universalista. Não, todo mundo tem o direito de escolher não ser de Deus. O universalismo não dá essa graça às pessoas. Qualquer um tem o direito de escolher virar diabo, ir para o inferno. O universalismo não dá essa graça às pessoas, é uma escolha, livre-arbítrio. A graça é extinguir depois que todos os elementos da confusão são retirados da mente de um ente assim, e ele fica limpo, limpo, limpo para enxergar toda a verdade, e mesmo enxergando toda a verdade de tudo, em toda a construção, no conjunto multidimensional de revelação para ele, ainda assim ele diz, eu sou um diabo, o meu lado é esse. Aí a misericórdia de Deus o coloca naquele lugar que eu falei outro dia aqui para nós, que é o lago de fogo, que não é um lugar para ficar fritando, é extinção. Extinção. Como fogo extingue tudo, extinção. Desaparecimento, é o Nilo. Mas aí me perguntaram lá, há 50 anos atrás praticamente, e qual é a sua motivação para pregar? Eu disse, vocês me veem pregando aqui na televisão, toda semana, lá na Globo de Manaus, meia hora, todo domingo, todo dia no rádio, escrevendo artigos nos jornais, pregando nas praças, pregando para os hippies, pregando para a elite, pregando nos clubes, pregando nos cursilhos católicos, pregando nas igrejas, pregando nas esquinas, pregando nos presídios, pregando aonde quer que a porta esteja aberta, eu vou, e aonde não está, eu bato. E se alguém abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo e compartilho o Evangelho. E aí a pergunta foi, qual é a sua motivação? Eu falei, a única. Eu não sou movido pelo inferno, nem sou um vendedor imobiliário do céu. Eu sou movido
pelo amor com o qual Jesus disse a Pedro que nós deveríamos cuidar das cordeirinhos, das ovelhinhas dele. Cuida das minhas ovelhas. Seja filéu, seja fraterno, seja irmãos dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhinhas, cuida deles. É por isso que eu tenho ido e irei todos os dias da minha vida a toda a terra e farei chegar até onde esteja o alcance das minhas possibilidades essa palavra a todo mundo, com a graça de Deus. E num tempo tão especial quanto esse, em que eu posso fazer com que eu estou dizendo aqui para você, do meu jardim, se tornar uma coisa que vá para o universo inteiro. Como irá em nome de Jesus? Por que eu quero fazer isso? Por amor. Porque eu sei que em qualquer lugar da terra, quando uma pessoa que já tem a consciência latente disso, preste atenção, que já tem a consciência latente disso, ganha a explicitação patente dessa realidade, o nível de segurança espiritual e de alegria espiritual e de convicção espiritual que toma conta dessa pessoa é incomparável. É quase que um já trazer do céu para o coração humano. Quando a vontade revelada de Deus em Jesus no Evangelho é alguma coisa comida e absorvida e praticada por nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita. E como eu tenho enfaticamente dito, isso começa em mim. E a vontade de Deus, como eu disse sexta-feira, não é seja elocubrada a vontade de Deus. Seja estudada em palavras gregas ou hebraico a vontade de Deus. Em português mesmo, você pode saber toda a vontade de Deus. Mesmo sendo analfabeto, se você me ouvir, você está entendendo toda a vontade de Deus para a sua vida. Todo o conselho de Deus para a sua vida. Quando Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, foi se despedir da igreja que existia na cidade de Mileto, que é uma cidade cultural e filosoficamente importantíssima da antiguidade, antes de Cristo. Houve coisas fantásticas que aconteceram do ponto de vista filosófico, nos primeiros estudos de medicina, de neurologia, de coisas fantásticas. Foi a primeira vez em que a filosofia se entranhou com a natureza da ciência palpável, do destrinchamento do conceito de átomo, de logos, de razão de ser das coisas criadas. Foi lá em Mileto, antes de Paulo, antes de Cristo. E quando Paulo foi lá se despedir da igreja de Mileto, que tinha sido e continuaria a ser durante algum tempo pastoreada pelo apóstolo João, irmão de Tiago, discípulo e apóstolo de Jesus, ele disse aos presbíteros da igreja de Mileto: depois que eu for e que as últimas referências do Evangelho desaparecerem aqui do meio de vocês, virão muitos em nome de Jesus, falsos profetas, mentirosos, falsificadores do Evangelho, até você